Se eu fosse uma barata, você ainda seria meu amigo? Não. Dia desses eu vi um story mais esquisito que era o cara, tipo... Não era um story de terror. Era um story meio melancólico. Que ele começava mostrando uma minhoca. E aí o cara deixava flores do lado. E aí era a narração do cara enquanto ele mostrava um vídeo. Aí ele falava que a minha namorada se transformou numa minhoca. E é só isso. Ele não conta o que aconteceu. Ele só mostra uma minhoca. Isso é stories mesmo ou não é Reels? Stories. Eu já apareceu 2 vezes pra mim, mas eu nem vi. Porcaria, isso tinha que ser Reels pra você me mandar. Eu não vi inteiro. Eu só pensei, que bizarro. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras na internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Pois é, ouvintes, como é que tá a semana de vocês? A minha tá uma porcaria. Trabalhando, e é isso. E é isso aí, o trabalho já é o que estraga a nossa semana. Hoje, a gente vai ler algumas histórias, 2 pra ser mais exato. Uma é do tamanho do Ceará inteiro, que é uma creepypasta que em inglês ela é chamada de penpal, mas em português, no site creepypasta.fandom, foi chamada de amigo por correspondência. Penpal parece que é uma expressão que significa amigo por correspondência. Essa creepypasta é conhecida por ser longa. Ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 creepypastas. É muito da hora, tá? Eu só espero que seja boa essa creepypasta. Vamos começar então com a primeira creepypasta dessa série, Passos. E ela começa dessa forma. Quando eu tinha cerca de 6 anos, vivi uma experiência que até hoje me marca. Em um quarto silencioso, se você pressionar o ouvido contra o travesseiro, pode ouvir seu coração bater. Quando criança, os batimentos abafados e rítmicos soavam como passos suaves em um chão acarpetado. Quase todas as noites, quando estava prestes a adormecer, ouvia esses passos e despertava assustado. Passei toda a minha infância morando com a minha mãe em um bairro agradável que estava passando por uma fase de transição. Pessoas de menor poder aquisitivo estavam se mudando gradualmente, e a minha mãe e eu éramos uma dessas pessoas. Vivíamos em uma casa pré-fabricada, mas minha mãe cuidava bem dela. Havia muitos bosques ao redor do bairro onde eu brincava e explorava durante o dia, mas à noite, esses mesmos bosques pareciam mais sinistros. Isso, somado ao fato de que nossa casa tinha um grande espaço de rastejo embaixo, enchia minha mente de monstros imaginários e cenários inescapáveis que consumiam meus pensamentos quando eu despertava pelos passos. Eu contei à minha mãe sobre os passos e ela disse que eu estava apenas imaginando coisas. Insisti tanto que ela até limpou meus ouvidos com uma seringa de peru uma vez, achando que isso ajudaria. Claro que não ajudou. Apesar de todos os sustos e passos, a única coisa estranha que acontecia era que de vez em quando eu acordava no beliche de baixo, apesar de ter ido dormindo de cima. Isso não era muito estranho, já que às vezes eu me levantava para ir no banheiro ou beber água e lembrava de voltar a dormir no beliche de baixo. Isso acontecia 1 ou 2 vezes por semana, mas acordar no beliche de baixo não era tão assustador. Mas uma noite, eu não acordei no beliche de baixo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É tipo eu falar que no meu quarto tem 2 camas e eu não tenho irmão e eu só moro com a minha mãe. Aí toda noite eu tô na minha cama, eu acordo no meio da noite em outra cama. Aí eu acho tranquilo, eu posso pensar, não, eu posso ter levantado, nem presto atenção, eu vou no banheiro, não presto atenção, volto pra cama e Dentro da cama. Nessa cama. Aí o cara acha bizarro, bizarríssimo. Ele acorda, ué, como assim eu tô na minha cama? eu tô na minha cama. Ouvi os passos, mas estava muito cansado para ser despertado por eles. Quando eu acordei, não foi por causa dos passos ou de um pesadelo, mas porque estava muito frio. Quando eu abri os olhos, vi estrelas. Estava na floresta. Me levantei imediatamente e tentei entender o que estava acontecendo. Pensei que estava sonhando, mas não parecia certo. Tinha um colchão inflável de piscina na minha frente, daqueles em forma de tubarão. Isso só aumentou a sensação surreal. Depois de um tempo, eu percebi que eu não estava dormindo. Me levantei para me orientar, mas não reconhecia aquelas florestas. Eu brincava nos bosques perto de casa o tempo todo, então eu conhecia eles muito bem. Mas se esses não eram os mesmos bosques,
como que eu poderia sair dali? Dei um passo e senti uma dor aguda no pé, que me derrubou de volta ao chão. Pisei em um espinho. À luz da lua, vi que tava por toda parte. Olhei pro outro pé, mas estava bem. E na verdade, o resto do meu corpo também. Não tinha mais nenhum arranhão e nem tava tão sujo. Chorei um pouco e depois eu me levantei. Não sabia pra onde ir, então escolhi uma direção. Resisti ao impulso de chamar por ajuda, pois eu não tinha certeza se queria ser encontrada por alguém ou o que poderia estar lá fora. Caminhei por horas. Tentei andar em linha reta e corrigir o curso quando precisava desviar, mas eu era uma criança e tava com medo. Não havia uivos ou gritos e apenas uma vez ouvi um barulho que me assustou. Parecia um bebê chorando. Hoje eu acho que era só um gato, mas eu entrei em pânico. Corri, desviando de arbustos e árvores caídas. Prestava atenção onde pisava porque meus pés já estavam em péssimo estado. Estava tão atento ao chão que não percebi para onde estava indo, porque logo depois de ouvir o choro, vi algo que me encheu de desespero. Era o colchão inflável. Tava a apenas 3 metros de onde tinha acordado. Isso não era magia ou algum espaço sobrenatural dobrado. Eu tava perdido. Até aquele momento, pensava mais em sair da floresta do que em como eu entrei. Mas estar de volta ao início fez minha mente girar. Não tinha certeza se aqueles eram os meus bosques. Só esperava que fossem. Eu tinha corrido em um grande círculo ou me desorientei e voltei pro ponto de partida. Como eu ia sair dali? Na época, achava que a estrela do norte era apenas a mais brilhante. Então, olhei e segui a mais brilhante. Eventualmente, as coisas começaram a parecer mais familiares. E quando eu vi a vala, uma vala de terra onde meus amigos e eu brincávamos, soube que tinha saído. Naquele ponto, estava andando muito devagar porque meus pés doíam muito, mas estava tão feliz de estar perto de casa que comecei a correr levemente. Quando vi o telhado da minha casa acima de uma casa mais baixa ao lado, soltei um leve soluço e corri mais rápido. Só queria chegar em casa. Já tinha decidido que não diria nada porque não sabia o que poderia dizer. Entraria em casa de uma forma, me limparia e voltaria pra cama. Meu coração afundou quando virei a esquina e vi minha casa totalmente iluminada. Sabia que minha mãe estava acordada e teria que explicar, ou tentar explicar, onde eu estive. Minha corrida virou uma caminhada. Vi a silhueta dela através das persianas e, embora estivesse preocupado em explicar tudo, isso não importava naquele momento. Subi os poucos degraus até a varanda e coloquei a mão na maçaneta. Antes de empurrar a porta, 2 braços me envolveram e me puxaram para trás. Gritei o mais alto que pude. A sensação de estar tão perto de estar segura e ser fisicamente afastado disso me encheu de um tipo de pavor indescritível. A porta da qual eu fui arrancado se abriu e um lampejo de esperança surgiu no meu coração, mas não era minha mãe. Era um homem e ele era enorme. Me debati e chutei as canelas da pessoa que me segurava enquanto tentava me afastar do homem que tinha saído da minha casa. Eu tava com muito medo, mas estava muito bravo. Enquanto a minha garganta ardia de tanto gritar e eu puxava mais ar, percebi um som que estava presente há mais tempo do que eu tinha percebido. Ouvi uma voz que parecia me acalmar. Soava como a minha mãe. Os braços se afrouxaram e me colocaram no chão. E quando o homem que estava se aproximando bloqueou a luz da varanda com a cabeça, eu percebi as roupas dele. Ele era um policial. Eu virei para encarar a voz atrás de mim e vi que realmente era minha mãe. Tava tudo bem. Eu comecei a chorar e nós 3 entramos na casa. Eu tô tão feliz que você tá em casa, querida. Estava preocupada que nunca mais fosse te ver, minha mãe disse. Nesse ponto, ela também tava chorando junto comigo. Eu sinto muito, eu não sei o que aconteceu, eu só queria voltar pra casa. Tá tudo bem, só não faz isso de novo. Eu não sei se eu ou as minhas canelas aguentariam. Um pouco de riso escapou dos meus soluços e sorri um pouco. Bem, sinto muito por te chutar, mas por que você teve que me agarrar daquele jeito? Eu tava com medo de que você fugisse de novo. Fiquei confuso. O que você quis dizer com isso? Bom, nós encontramos a sua carta no travesseiro, ela disse apontando para um pedaço de papel que o policial tava deslizando pela mesa. Peguei a carta e li. Era uma carta de fuga. Dizia que eu estava infeliz e nunca queria ver a minha mãe ou os meus amigos novamente. O policial trocou algumas palavras com a minha mãe na varanda, enquanto eu olhava a carta. Não lembrava de ter escrito uma carta. Não lembrava de nada disso. Mas mesmo que às vezes eu fosse ao banheiro à noite e não lembrasse, ou mesmo se eu pudesse ter ido para uma floresta sozinho, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, a única coisa que eu sabia naquele momento era: isso não é como se escreve meu nome. Eu não escrevi essa carta. Parte 2. Balões. Alguns dias atrás eu publiquei uma história chamada Passos aqui no No Sleep. Houve muitas perguntas que me deixaram curioso sobre certos detalhes da minha infância, então eu conversei com a minha mãe. Exaltada com as minhas perguntas, ela perguntou: por que você não conta logo sobre os malditos balões se eles estão tão interessados? Assim que ela me disse isso, eu me lembrei de muita coisa da minha infância que eu tinha esquecido. Essa história vai fornecer um contexto maior para a história anterior, que eu acho que você deve ter lido primeiro. Embora a ordem não seja
de vital importância, ler aquela história primeiro o colocará no meu lugar de forma mais eficaz, já que eu me lembrei dos eventos de Passos primeiro. Se você tiver perguntas ou qualquer coisa, fique à vontade para perguntar, e eu tentarei responder. Além disso, ambas as histórias são longas, então esteja preparado. Estou hesitante em deixar de fora qualquer detalhe que possa ser importante. Quando eu tinha 5 anos, fui a uma escola primária que, pelo que eu entendi, era realmente insistente na importância de aprender através da atividade. Era parte de um novo programa projetado para permitir que as crianças progredissem no seu próprio ritmo, e para facilitar isso, a escola incentivava os professores a criar planos de aula realmente inventivos. Cada professor tinha a liberdade de criar seus próprios temas, que durariam o ano letivo inteiro, e todas as aulas de matemática, leitura, etc. seriam projetadas no espírito do tema. Esses temas eram chamados de grupos. Havia o grupo Espaço, o grupo Mar, o grupo Terra e o grupo no qual eu estava, Comunidade. No jardim de infância nesse país, você não aprende muito, exceto como amarrar os sapatos e como compartilhar, então a maior parte não é muito memorável. Eu me lembro claramente de 2 coisas. Eu era o melhor em escrever meu nome corretamente e do projeto dos balões, que era realmente o marco do grupo Comunidade, já que era uma maneira bastante inteligente de mostrar como uma comunidade funcionava em um nível muito básico. Provavelmente você já ouviu falar dessa atividade. Em uma sexta-feira, lembro que era sexta-feira porque estava muito empolgado com o projeto e por ser o fim de semana. No início do ano, entramos na sala de aula de manhã e vimos que havia um balão totalmente inflado amarrado com um barbante preso a cada uma das nossas mesas. Em cada uma das mesas havia um marcador, uma caneta, um pedaço de papel e um envelope. O projeto era escrever uma nota no papel, colocá-la no envelope e anexá-la ao balão, no qual podíamos desenhar uma imagem se quiséssemos. A maioria das crianças começou a brigar pelos balões, porque queriam cores diferentes, mas eu comecei a escrever a minha nota, que havia pensado bastante. Todas as notas tinham que seguir uma estrutura solta, mas podiam ser criativos dentro desses limites. Minha nota era algo assim: Oi, você encontrou meu balão. Meu nome é... nome... e eu estudo na escola primária, tananã. Você pode ficar com o balão, mas eu espero que você escreva de volta. Eu gosto de Mighty Max. Explorar, construir fortes, nadar e amigos. Do que você gosta? Escreva-me de volta em breve. Aqui está $1 para o correio. No dólar eu escrevi para selos. Bem na frente, o que minha mãe disse ser desnecessário, mas eu achei genial, então eu fiz isso. A professora tirou uma polaroid de cada um de nós com os nossos balões e nos fez colocá-las no envelope junto com a nossa carta. Eles também incluíram outra carta que suponho que explicasse a natureza do projeto e a sincera apreciação pela participação de qualquer pessoa em escrever de volta e enviar fotos de sua cidade ou bairro. Essa era a ideia toda: construir um senso de comunidade sem precisar sair da escola e estabelecer um contato seguro com outras pessoas. Parecia uma ideia tão divertida. Eu não sei se é tão seguro assim. Não sei, não. Não é seguro, cara. Você vai colocar uma foto sua, colocando Peraí, meu nome tinha é tal. foto? Sim, tinha a polaroid deles. Nossa. É uma foto sua com uma carta sua escrito: meu nome é tal, eu estudo em tal escola. Me escreva de volta. Toma aqui $1 pro correio. Você é doido? Não é nem um pouco seguro. Não, eu pensei, não tem foto. A pessoa tá só falando nome e idade. Isso daí não quer dizer nada. Mas quando você tem a escola e o rosto da pessoa, Só criando um alvo. tá criando um alvo muito fácil. Tudo bem que essa história é de 82. Em 82 ainda tava acontecendo o Stranger Danger e, só veio existir o Stranger Danger em 89. Quem? É uma cultura de não fale com estranhos, não aceite coisas de estranhos, não vai até o carro de ninguém. Esse negócio surgiu em 89. Entendi. Lembra no... Então você não lembra. Mas a partir das 10 horas da noite começava um comercial assim: você sabe onde estão seus filhos? Era isso aí. Nas semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. A maioria vinha com fotos de diferentes pontos turísticos e cada vez que uma carta chegava, a professora fixava a foto em um grande mapa de parede que havíamos colocado, mostrando de onde a carta tinha vindo e o quão longe o balão tinha viajado. Era uma ideia realmente inteligente, porque realmente aguardávamos ansiosos para ver se tínhamos recebido nossa carta. Durante o ano todo, tínhamos um dia por semana em que podíamos responder ao nosso correspondente ou ao correspondente de outro aluno, caso a nossa carta ainda não tivesse chegado. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando eu entrei na sala de aula, olhei para minha mesa e novamente não vi nenhuma carta me esperando, mas ao me sentar, a professora se aproximou de mim e me entregou um envelope. Devo ter parecido tão empolgado que quando estava prestes a abrir o envelope, ela colocou a mão dela na minha e disse: por favor, não fique chateado. Eu não entendia o que ela queria dizer, porque eu estaria chateado agora que a minha carta que eu estava esperando chegou? Inicialmente, eu fiquei intrigado por ela saber o que havia no envelope, mas agora eu percebo que, é claro, os professores haviam verificado o conteúdo para garantir que não houvesse nada obsceno, mas mesmo assim, como eu poderia ficar decepcionado? Quando eu abri o envelope,
entendi. Não tinha carta. A única coisa no envelope era uma Polaroid, mas eu não conseguia realmente entender o que era. Parecia um trecho de um deserto, mas estava muito borrado para decifrar. Parecia que a câmera tinha sido movida enquanto a foto era tirada. Não havia endereço de retorno, então eu não poderia responder se quisesse. Fiquei arrasado. O ano letivo continuou e as cartas pararam de chegar para quase todos os alunos. Afinal, não dá para se manter uma conversa saudável com uma criança de jardim de infância por correspondência por muito tempo. Todos, inclusive eu, perderam o interesse nas cartas quase completamente. Então eu recebi outro envelope. Minha empolgação foi rejuvenescida. Eu me alegrei com o fato de ainda estar recebendo uma carta quando a maioria dos outros correspondentes havia abandonado a participação. Fazia sentido que eu recebesse outra entrega. Não havia nada além de uma foto borrada no primeiro envelope, então isso provavelmente era para compensar. Mas novamente não havia carta nenhuma, apenas outra foto. Essa era mais discernível, mas ainda assim eu não entendia. A fotografia estava angulada para cima, capturando o canto superior de um prédio, e o restante da imagem estava distorcido por um reflexo do sol. Como os balões não viajavam muito longe e todos foram lançados no mesmo dia, o quadro ficou um pouco desordenado. Então, a política para os alunos que ainda trocavam cartas era que poderiam levar as fotos para casa. Meu melhor amigo, Josh, tinha o segundo maior número de fotos levadas para casa até o final do ano. Seu correspondente era realmente cooperativo e ele enviava fotos de toda a cidade vizinha. Josh levou para casa, acho que 4 fotos. Eu levei para casa quase 50. Os envelopes eram todos abertos pela professora, mas depois de um tempo eu parei de olhar as fotos. No entanto, as guardei em uma das minhas gavetas que abrigava minha coleção de pedras, cartões de beisebol, cartões de quadrinhos, cartões de metal da Marvel, para quem se lembra, e pequenos capacetes de beisebol em miniatura que eu pegava de uma máquina de venda automática no Winn-Dixie, depois dos jogos de futebol. Com o fim do ano letivo, a minha atenção se voltou para outras coisas. Minha mãe me deu uma pequena máquina de raspadinha no Natal daquele ano. Josh ficou realmente cobiçando, a tal ponto que os seus pais lhe compraram uma um pouco melhor para o seu aniversário, que foi no final do ano letivo. Naquele verão, tivemos a ideia de montar uma barraca de raspadinhas para ganhar dinheiro. Achamos que faríamos uma fortuna vendendo raspadinhas por $1. Josh morava em um bairro diferente, mas acabamos decidindo que meu bairro seria melhor, porque havia muitas pessoas que cuidavam de seus jardins. Os quintais do meu bairro eram um pouco maiores. Fizemos isso por 5 fins de semana seguidos, até que a minha mãe nos disse que precisávamos parar, e só recentemente entendi o porquê que ela fazia isso. Fizemos isso por 5 fins de semana seguidos, até que minha mãe disse que nós precisávamos parar, e só recentemente entendi por que ela fazia isso. No 5º fim de semana, Josh e eu estávamos contando nosso dinheiro. Como ambos tínhamos uma máquina, cada um tinha uma pilha separada de dinheiro que juntávamos em uma pilha só e depois dividíamos igualmente. Ganhamos um total de $16 naquele dia e, quando Josh me pagou meu $5, um sentimento de profunda surpresa me consumiu. No dólar estava escrito para selos. Josh notou meu choque e perguntou se eu tinha contado errado. Eu contei sobre o dólar e ele disse: "Isso é tão legal, cara." Enquanto pensava sobre isso, concordei. A ideia de que o dólar tinha voltado pra mim depois de mudar tantas mãos me surpreendeu. Corri pra dentro pra contar à minha mãe, mas minha empolgação, junto com ela estar distraída com o telefonema, tornou minha história incompreensível e ela respondeu simplesmente dizendo: "Oh, uau, que legal." Frustrado, eu voltei pra fora e disse a Josh que tinha algo pra mostrar pra ele. De volta ao meu quarto, abri a gaveta e tirei a pilha de envelopes, mostrando algumas fotos. Comecei com a primeira foto e passamos por cerca de 10 antes de Josh perder o interesse e perguntar se eu queria ir brincar na vala, antes que a mãe dele viesse buscá-lo. Então, foi o que a gente fez. Essa vala era uma vala de terra que tinha na rua da minha casa. Citei ela na história anterior. Tivemos uma guerra de terra por um tempo, mas foi interrompida várias vezes por barulhos na floresta ao nosso redor. Havia guaxinins e gatos vadios que viviam ali, mas isso estava fazendo muito barulho e trocamos palpites sobre o que era a tentativa de assustar um ao outro. Meu último palpite foi que era uma múmia, mas no final Josh insistia que era um robô por causa dos sons que ouvimos. Antes de irmos embora, ele ficou um pouco sério e olhou bem nos meus olhos e disse: "Você ouviu, não viu? Soava como um robô." "Você ouviu também, certo?" Eu tinha ouvido e como parecia mecânico, concordei que provavelmente era um robô. Só agora eu entendo o que nós ouvimos de fato. Quando voltamos, a mãe de Josh estava esperando por ele na mesa da cozinha com a minha mãe. Josh contou à mãe sobre o robô, as nossas mães riram e Josh foi pra casa. Minha mãe e eu jantamos e depois fui pra cama. Não fiquei muito tempo na cama antes de sair de fininho e decidi que, devido aos eventos do dia,
revisitaria os envelopes, já que agora tudo parecia muito mais interessante. Peguei o primeiro envelope e coloquei no chão, colocando a Polaroid borrada do deserto em cima. Coloquei o segundo envelope bem ao lado e coloquei a Polaroid do canto do prédio em cima. E fiz isso com cada foto até formarem uma grade de cerca de 5x10. Sempre me ensinaram a ser cuidadoso com as coisas que eu estava colecionando, mesmo que eu não tivesse certeza se eram valiosas. Notei que as fotos gradualmente se tornavam mais discerníveis. Havia uma árvore com um pássaro nela, uma placa de limite de velocidade, uma linha de energia, um grupo de pessoas entrando em algum prédio. Então, eu vi algo que me perturbou tão poderosamente que agora, enquanto escrevo isso, me lembro distintamente de me sentir tonto e capaz de apenas ter um único pensamento repetitivo. Por que eu estou nessa foto? Nessa fotografia do grupo de pessoas entrando no prédio, vinha a mim mesmo, de mãos dadas com a minha mãe, no final da multidão. Estávamos na extremidade da foto, mas era inegavelmente nós. Enquanto meus olhos navegavam pelo mar de Polaroids, fiquei cada vez mais ansioso. Era uma sensação realmente estranha. Não era medo, era a sensação de estar intrincado. Não tenho certeza do porquê eu fui inundado por essa sensação, mas lá estava eu, flutuando na distinta sensação de ter feito algo errado. E essa sensação só se intensificou ao olhar para o resto das fotos depois daquela que me havia atingido tão fortemente. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma delas era um close-up, nenhuma era apenas de mim, mas eu estava em todas. Em um canto no fundo, na parte inferior do quadro. Algumas só tinham a menor parte do meu rosto capturado na extremidade da foto, mas mesmo assim, eu estava lá. Eu estava sempre lá. Eu não sabia o que fazer. Somente funciona de maneiras desengraçadas quando você é criança. Mas tinha uma grande parte de mim que tinha medo de entrar em encrenca simplesmente por ainda estar acordado. Como já tinha a sensação iminente de ter feito algo errado, decidi que esperaria até amanhã. No dia seguinte, minha mãe estava de folga e passou a maior parte da manhã limpando a casa. Eu assisti desenhos animados, imagino, e esperei até achar que era um bom momento para mostrar as Polaroids para minha mãe. Quando ela saiu para pegar o correio, peguei algumas das fotos e as coloquei na mesa, à minha frente, enquanto esperava que ela voltasse. Quando retornou, já tava abrindo o correio e jogou algumas cartas no lixo. E eu disse: mãe, pode vir aqui um segundo? Eu tenho essas fotos. Espera só um minuto, eu preciso marcar essas coisas aqui no calendário. Depois de 1 minuto ou 2, ela veio e ficou atrás de mim, perguntando o que eu precisava. Eu podia ouvir ela mexendo com os correios atrás de mim, mas apenas olhei para as Polaroids e contei para ela sobre elas. Enquanto explicava mais e apontava para as fotos, seus frequentes e ok diminuíram, e ela ficou completamente quieta, fazendo apenas um pouco de barulho com os correios. O próximo som que eu ouvi dela parecia como se estivesse tentando recuperar o fôlego em um quarto sem ar. Por fim, seus suspiros foram vencidos e ela simplesmente deixou o restante do correio cair na mesa e correu pra cozinha pra pegar o telefone. Pedi 1000 desculpas pra minha mãe, dizendo que eu não sabia sobre isso e pedindo pra ela não ficar brava comigo. Com o telefone pressionado no ouvido, ela andava de um lado pro outro, gritando nele. Nervosamente, eu mexi no correio ao lado das minhas Polaroids e o envelope de cima tinha algo saindo, e eu puxei até sair. Era outra Polaroid. Confuso, eu pensei que, de alguma forma, uma das minhas Polaroids tinha escorregado na pilha quando ela jogou o correio na mesa. Mas quando eu virei e olhei pra ela, percebi que nunca tinha visto essa antes. Pro meu desgosto, era eu, mas dessa vez era uma foto muito mais próxima. Eu tava cercado por árvores e estava sorrindo, mas não era só eu percebi. Josh tava lá também. Essa foto era de nós dois, de ontem. Comecei a gritar pela minha mãe, que ainda tava gritando ao telefone. Gritei repetidamente até que ela finalmente respondeu com o quê? E só consegui pensar em perguntar: com quem você tá falando? Ela falou que tava falando com a polícia. Eu perguntei: mas por quê? Desculpa, eu não queria fazer nada. Ela respondeu com algo que nunca entendi até ser forçado a revisitar esses eventos nos primeiros anos da minha vida. Ela pegou o envelope da mesa e a foto de Josh e eu e girou e deslizou, pousando ao lado das outras Polaroids à minha frente. Ela segurou o envelope diante dos meus olhos, mas eu só podia olhar pra ela e assistir enquanto toda a cor desaparecia do seu rosto. Com lágrimas se acumulando em seus olhos, ela disse que tinha que ligar pra polícia, porque não tinha carimbo postal. Que história legal. Essa foi a primeira e a segunda parte dessa história. Ela é gigantesca, não vai dar pra ler tudo nesse episódio, então a gente vai ficar com a primeira e a segunda parte. E aí, nos próximos episódios, nas próximas partes dessa série, que vai ficar aqui no podcast, essa série, a gente vai terminar essa história. Provavelmente no próximo episódio a gente deve ler a 3, 4, 5 e a 6, ou a 3 a 4 e depois a 5 e a 6. O que der pra gente fazer, a gente vai fazer, porque eu tô gostando muito. Caramba, vamos recapitular o que aconteceu nesse episódio. Tá. Primeiro acontece
Ele contou uma história de quando ele era pequeno que ele achou bizarro. E aí ele posta no Reddit. Isso, no No Sleep. Ele posta no Reddit e aí as pessoas pedem uma continuação dessa história. Pede uma explicação, pede um contexto. Uma explicação, um contexto. E aí quando ele pergunta pra mãe, ela fala, por que você não fala sobre os balões? E aí ele tá percebendo que a história vem de muito antes do que isso. Isso foi só uma parte da história que ele tinha esquecido, cara. Isso acontece frequentemente com a gente, né? Tem tipo coisa da nossa infância que a gente até lembra, mas é tão irrelevante que a gente só ignora mesmo. Tem parte da nossa infância, tipo, antes dos 7, 6 anos, que a gente só deleta mesmo. E aí o que aconteceu com ele parece que foi isso. Tipo, era uma coisa que aconteceu quando ele era criança. E ele não lembrava porque ele cresceu, assim, a gente cresce, a gente esquece algumas coisas da nossa infância. E na hora que a mãe dele falou sobre os balões, deu o clique. Aí ele lembrou mais atrás. E aparentemente, as próximas partes elas vão contar com mais detalhes o que acontece depois dessa balões até chegar no que é o Passos. Tipo, foi uma parada meio terror psicológico. Que começa pelo final, descrevendo o final, depois volta pro início, desenvolve e conclui. Ele deve fazer uma parada parecida, tipo, ele começou por Passos, aí depois vai pra balões, e depois ele vai pra caixas e as outras partes, até que no final da última história a gente vai conectar alguma coisa com Passos. Eu espero, pelo menos. Pelo menos é o que tá aparecendo pra mim, pela estrutura aqui, como as histórias estão sendo escritas aqui na creepypasta, enfim. O que você acha que ele queria fazer com o bote de tubarão? Eu penso que, pelo que eu consegui ver, na verdade, eu vou teorizar total aqui, porque eu não faço ideia do que tá acontecendo, não sei nem se é uma pessoa, só com as informações que a gente tem da primeira e da segunda parte. Eu penso que foi uma coisa largada, uma coisa sem sentido de propósito pra botar medo. Ou talvez por uma referência, porque na carta tava dizendo que ele gosta de nadar. Você fez essa conexão, inclusive, que a gente tava lendo. Na carta tava escrito que ele gosta de nadar, a carta primeira que ele fez pra iniciar o contato. Então ele deve ter colocado um negócio de piscina pra fazer uma referência de que ele gosta de nadar. Quando ele falou que ele gosta de explorar, talvez seja por isso que ele esteja num lugar que ele nunca viu antes. Sim. E evidentemente esse cara, ele não quer... Ele não é um serial killer. E se ele for, ele gosta de brincar, né? Ele não quer simplesmente esperar a criança estar sozinha e matar ela. Se fosse só isso, ele já teria feito isso há muito Ele tempo. gosta de brincar, ele gosta de jogar. Então quando ele viu ele brincando com o amigo dele, ele esperou. Tanto que o barulho de robô era na verdade de metal da Polaroid. câmera. Metal da câmera, porque as câmeras Polaroid são bem grandes, né? Ele falou de um barulho de robô, um barulho meio mecânico, é porque a Polaroid, ela não é nem o barulho dele apertando o botão da Polaroid, é porque ela fazia aquele quando você tirava a foto, sabe? Talvez seja desse barulho que ele tava falando. Pode ser. E também não tem uma parada que essas câmeras Polaroids, elas têm várias peças, né? Você meio que desmonta e monta ela também. Sim, elas eram bem mal feitas, na verdade. E aí, elas eram bem grandes, e aí o cara tinha que colocar no rosto pra tirar a foto. E provavelmente ele deve ter tirado o flash da dele, né? Burro. E na hora que ele tirou a foto, fez o barulho da foto sendo tirada, porque ela é tirada e revelada no mesmo momento. Então, deve ter feito aquele da foto saindo. É mesmo. Deve ser desse barulho que ele tá falando. A primeira foto que o cara mandou era de um deserto. Um deserto borrado. O que parecia ser um deserto, na verdade. Ele falou uma estrada deserto, um caminho deserto, uma coisa assim que não tinha nada. Será que as fotos, ele tava fazendo um caminho de fotos até chegar nele? Tipo, a primeira foto que ele recebeu foi no deserto. Aí as fotos foram ficando mais próximas da casa dele até chegar nele? Uhum. Não, porque ele falou que ele tava em todas as fotos. Não, ele não tava em todas as fotos. Ele falou que tava em todas as fotos. E ele disse que tava na Várias foto vezes. em todas. Todas elas. Ele falou assim que ele percebeu uma foto em que ele tava, e aí depois ele, prestando atenção, ele percebeu que ele tava em todas. Mesmo que só um pouquinho no finalzinho, no cantinho da foto, mas em todas as fotos ele já aparecia de alguma forma. Então será que ele tava até na estrada deserta, então? Deve ser alguma estrada que ele deve ter passado, não lembra, e essa pessoa tirou dali. Porque ele falou que tava a estrada deserta lá no cantinho, só no fundo. Pô, assim, não tinha tava ele pegado lá. essa parte. Eu pensei que ele tava seguindo um caminho de fotos até chegar nele. Eu pensei que só a parte deles entrando no prédio que Tinha era... sido gravado. Cara, são momentos random da vida dele que o cara simplesmente tirou foto. É uma coisa muito assustadora. Tipo, stalking pesado isso aqui, cara. Tipo, imagina você começa a receber fotos de você
Só que aí você pensa, é tipo um momento que pra você era um momento normal e você tava até feliz na hora. Tipo, um momento de você na escola. Não, você não vai estar feliz na escola. Um momento de você, sei lá, treinando alguma coisa. E aí você tava feliz naquele momento. Você não imaginava que alguém poderia ter tirado uma foto de você. E é um momento, é aquele momento. Mano, que estranho. Tá? Como é que eu vou pra casa essa noite? Como é que eu vou dormir? No próximo episódio, ou em alguns episódios pra frente, a gente lê as próximas partes e termina essa história pra ver como a gente termina. A gente leu a parte passos, depois balões. As próximas partes são caixas, mapas, telas e amigos. Espero que seja bom. Lembrando que a creepypasta se chama Amigo por Correspondência. Bom, mandem teorias do que vocês acharam. Com certeza, vou deixar uma caixinha de perguntas pra vocês colocarem no Spotify as teorias de vocês. Conta pra gente o que vocês acham que tá pegando. Dê as 5 estrelas pra gente no agregador que você usa pra escutar a gente. Se você está pelo YouTube, que inclusive essa é uma novidade, o YouTube inclusive tá dando mais visibilidade que os agregadores de áudio, você sabe, né? Eles estão dando bem mais views do que Sério? Spotify, Apple Podcast e tal, tudo junto. Se juntar todos os agregadores de áudio junto, não dá a quantidade de views que tá no YouTube. Isso é legal, a gente tá ganhando visibilidade no YouTube, isso é bem legal. Se você tá no YouTube, coloca sua teoria nos comentários. A gente vai responder os comentários sim. E os comentários legais que a gente tiver no YouTube e nos agregadores, a gente possivelmente pode trazer nas próximas vezes que a gente for ler as partes da história, pra gente teorizar antes de ler as outras partes. Aí a gente vê quem que acertou, quem não acertou e whatever. Só conta as histórias pra gente debater sobre também. As 5 estrelas no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Recomendo esse podcast para qualquer pessoa que você acha que vai gostar. Em breve teremos uma collab aqui com uma pessoa que vai ter um tema, que tem um tema de podcast parecido com o nosso. Eu espero que vocês gostem, a gente vai estar organizando, vai ficar muito legal e vai ser muito da hora. Até o próximo episódio e tchau.